Que prazer de estar novamente aqui. Quantos estiveram ontem aqui? Levanta sua mão. Quantos não vieram ontem, vêm hoje pela primeira vez? Tem alguém que nos visita de outra cidade aqui? Que não é de Campinas? Talvez ali atrás, de onde são? De Manaus. Mas moram aqui? Ah, tá. Mas eu digo, vieram só para o culto de algum lugar? Não? Amém. É o Vilen, né? Lembrei, tá vendo? Glória a Deus. Quem está preparado hoje? Irmãos, hoje tem até café aqui, porque hoje nós temos aula, amém? Então espero que você tenha trazido um lugarzinho para você anotar. Daqui a pouquinho nós vamos falar da escola, das inscrições, tudo ali atrás que você vai poder se matricular. E nossa primeira aula da Exousia School, capítulo de Campinas. Deus é tão bom na nossa vida que a gente ia fazer lá para o finalzinho do mês de março e Deus mudou tudo e vai ser segunda-feira que vem. Glória a Deus! 4 amém só, irmão. Segunda-feira que vem a escola começa oficialmente aqui. Tudo preparado, tudo lindo, tudo arrumado. Você vai ter aqui as mesas, as cadeiras, vamos sentar, nós vamos aprender coisas que você... o bonito da escola Exousia que tudo que você vai aprender durante os 8 módulos que nós vamos aprender aqui é exclusividade nossa. Você fala assim, mas eu gostaria de aprender em outro lugar. Não tem. Então, e se alguém quiser aprender isso de outro lugar, não tem. É só aqui o que nós vamos aprender. Tanto é que os outros capítulos da Exousia School que eu faço não vai ser do modo que eu vou estar fazendo aqui. Aqui vai ser muito mais intenso e muito mais prolongado e com muito mais assuntos que eu não falo em outros lugares. Então aqui nós estamos fazendo uma obra completamente exclusiva para você. Porque nós cremos que Deus não mente. Ele não falou que ia trazer novos começos? Todas as vezes que Deus quer mudar a sua vida, Deus não simplesmente muda a sua vida, Ele te traz uma nova revelação. Eu falei para o apóstolo, quando Deus quer mudar a sua vida, Deus não simplesmente muda a sua vida, Ele traz alguém novo na sua vida. Deus traz uma pessoa, porque Deus usa instrumentos que são pessoas. Amém? Quem esteve os 3 dias aqui, deixa eu ver. Esses são crentes, quem falou eu aí? Crente mesmo, isso aí é bom. Aleluia. Queridos, nós vamos... Todos os dias que nós estamos falando aqui, esses assuntos foram reduzidos para poder caber dentro de uma pregação, né? Porque você lembra que eu falei, tem o crente 9 horas, né? Na escola não vai ter isso não. Os assuntos de 1 hora, nós vamos ir falar dele completo, vai durar 4, 5 horas. Então, você imagina o que você vai aprender, amém? E o apóstolo descreveu isso de forma correta. Ele disse revelação sobrenatural. Porque você fala assim, pastor, você tem ensinado, eu tenho ensinado pastores ao redor do mundo. Meus alunos, a maioria são pastores. Aí você diz, mas você é teólogo, você é de doutorado? Não. Esse conhecimento que Deus tem nos dado é de forma sobrenatural. Amém? E tão sobrenatural que eu acredito que a verdadeira palavra de Deus, quando ela é manifestada, ela gera frutos, ela gera milagres. E quem viu milagres ontem aqui? Foi tremendo o que Deus fez. Tanto é que teve gente que veio hoje no culto, achando um culto de milagres. Mas Deus, irmão, no meio de uma aula faz milagre do mesmo jeito. Amém? Se eu fosse resumir a escola e resumir o meu ministério, a gente resumiria isso em 1 Coríntios 2, vamos abrir lá só para você ver, antes da gente começar a nossa aula.
o verso 4 em diante. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito, o mais certo seria aí do Espírito Santo, né? Do Espírito, e de poder. Irmãos, quem aqui já se sentiu alguma vez que você escutou, em vez de uma pregação, uma palestra de palavras persuasivas de sabedoria humana? Então Paulo disse, eu não vim com palavra persuasiva, eu vim com demonstração. Amém? Para que a vossa fé não fosse fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vamos continuar lendo lá. Olha o 6, que interessante. Todavia, aqui que vem a escola, olha só. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? São não de edificação. Alguém entendeu? É que eu estou só dando uma pinceladinha. Um dia nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, nós vamos abrir num capítulo inédito. Gênesis 1, verso 1. Não te surpreenda se a gente conseguisse ficar 2 dias falando só do verso 1. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Olha que interessante. A palavra aqui no hebraico é a palavra Bereshit. Alguém já estudou essa palavra no hebraico? Bereshit? Já ouviu falar? Digam comigo, Bereshit. Na escola, quando a gente fizer aqui, eu vou colocar no quadro e a gente vai estudar as letras em hebraico, amém? Quem gostaria de aprender pelo menos um pouquinho o alfabeto hebraico? Na escola a gente vai aprender. Então, observe, a palavra Bereshit, ela é muito interessante. A primeira coisa que eu vou te dizer é que, apesar da nossa tradução estar escrito no princípio, essa palavra no princípio não tem a ver com Deus estar dando para nós uma ordem cronológica. Preste atenção, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, a Bíblia já está dizendo que já havia águas antes dessa criação, porque ali não disse quando que as águas foram criadas, verdade? Então não está falando de uma ordem cronológica, porque se a Bíblia fosse dar cronologicamente a criação, e esse princípio significasse isso, ele ia dar toda uma ordem cronológica correta, ia falar de quando foi criada as águas, porém não é assim. O princípio ali de Gênesis 1 não está dando ordem cronológica. Então essa palavra Bereshit entre os rabis é uma grande discussão. Só que só é discussão para os rabis porque eles não têm a revelação que nós temos, porque nós temos o espírito da revelação. Então aquilo que um rabi fica 200 anos tentando descobrir, Deus pode pegar um como nós e dizer assim, a unção do santo te revelará, te ensinará todas as coisas, amém? Então hoje pela revelação da unção do santo que está em nós, que é o Espírito Santo, nós vamos descobrir o que significa essa palavra no princípio. Então, nós já temos aqui o primeiro detalhe, não está falando de ordem cronológica. Pastor, se no princípio não é ordem cronológica, o que está querendo dizer? Nós precisamos entender essa palavra no hebraico. A primeira palavra que é a Beit, B, e depois vem Reshit. São 2 palavras em uma, Bereshit. A primeira palavra, B, é uma preposição. Essa preposição, diga comigo, significa por, pelo, através de. Olha que interessante. E para, por, para, através de e pelo, né? Pelo não de pelo, né? Por ele, né?
por meio de. Olha que interessante isso aqui agora. A palavra reshit, ela tem a raiz da mesma palavra que é a palavra cabeça no hebraico, que é rosh. Então, essa palavra reshit tem a ver com cabeça. Diga comigo, cabeça. Essa palavra também, reshit, significa primogênito. Não é só princípio, mas significa também primogênito. Diga comigo, primogênito. Essa palavra também significa preeminência ou primazia. Olha que interessante. Então não é só princípio, diga comigo, princípio, cabeça, primogênito, preeminência. Uau! Agora eu quero que você leia comigo Apocalipse 3, verso 14. Você viu que eu sou bonzinho, né? Eu sempre abro Gênesis e Apocalipse, que são os dois livros mais fáceis de achar. Gênesis e Apocalipse. Olha lá. Você que demorou para achar, pode ler comigo lá no telão. Ao anjo da igreja. Quem tem a Bíblia aí com as letras de Jesus em vermelho? Está em vermelho? Então, quando está em vermelho, quem está falando? Olha, então é Jesus dizendo. Jesus diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ei! Qual que é o título que ele mesmo dá para ele? Do quê? O princípio da criação de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ou seja, o princípio não está falando de tempo. No princípio criou Deus e a terra, estava falando de um lugar e de alguém. Diga comigo, o princípio é um lugar e é alguém. Quem é esse alguém? Diga comigo, Cristo. Vamos voltar em Colossenses 1, para você ver como Paulo, ele lia o Gênesis com a ótica de Cristo, como ele interpretava o princípio como Cristo. Então você vai em Colossenses 1, a partir do verso 15, e você vai ver que esse princípio sempre foi alguém, nunca foi uma ordem cronológica. Quem achou o verso 15? O qual, está falando de Cristo. Deixa eu só falar uma coisinha para você, aonde nós vamos chegar com a aula de hoje. Sabe por que a igreja ainda não está vivendo na plenitude daquilo que Deus oferece para ela? Porque a igreja continua somente tendo o conhecimento e a revelação de quem é Jesus. E a revelação mais pobre da Bíblia é a de Jesus. A revelação mais profunda da Bíblia é quando Cristo é revelado dentro de você. Aí você diz, pastor, qual a diferença? Total. Porque Jesus é dado a conhecer a todo mundo. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus. Diga comigo, o Cordeiro de Deus. Todo mundo conhece Jesus. Jesus foi dado a conhecer a todo mundo. Um dia Jesus estava com os discípulos e disse assim: quem dizem que eu sou? O Senhor, dizem que é um profeta, dizem que é um mestre, dizem que é Jeremias, dizem que é Elias, dizem que é João Batista ressuscitado. Aí Jesus disse: mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro então, como sempre, né? Pedro bem, vai passando na frente de todo mundo e disse: eu sei quem tu és. Ele disse: tu és o
Cristo. O que ele estava querendo dizer? Tu és o Cristo. O Cristo é muito mais do que Jesus. Por quê? Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que estava no princípio com Deus. Quando ele disse, tu és o Cristo, ele está dizendo, tu és o mesmíssimo Deus Todo-Poderoso. Então Jesus olhou para ele e disse, isso não te revelou nem carne, mas o meu Pai. Preste atenção. Qualquer um pode conhecer Jesus. A carne e o sangue conhecem Jesus. Se você perguntar a qualquer árabe, conhece Jesus? Sim. Você pergunta a qualquer africano, já ouviu falar de Jesus? Sim. Pergunta a qualquer chinês, já ouviu falar de Jesus? Sim. Porque Jesus é dado a conhecer a todos. Mas Cristo não é dado a conhecer a todos. Cristo você só conhece por revelação. E a igreja continua adorando a Jesus. Está errado? Não. Mas você tem que conhecer, além de conhecer Jesus, que é o Cordeiro de Deus, eu quero que hoje você também conheça o leão da tribo de Judá. Então esse Cristo é o que nós vamos começar a revelar aqui essa noite. Começar, porque vai ser uma grande jornada juntos. Olha o versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível? O que significa Bereshit? Primogênito. Então Paulo aqui já está dizendo que Jesus é o primogênito de toda a... Continua. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado, olha só, por Ele e para Ele. Lembra da letra B? O comecinho de Bereshit? Por, para, através de, no, nele foi criado, para Ele, por Ele. Paulo está descrevendo Gênesis 1:1 com a ótica de Cristo. Olha o 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, outra vez, por Ele. Olha o 18, que lindo. Ele é a Bereshit da igreja. Ele é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha. Quem é o princípio de Gênesis 1? A primeira palavra da Bíblia já é Jesus Cristo. No princípio criou Deus os céus. Volta para o versículo 26. Ou seja, o que o versículo 1 de Gênesis 1 está dizendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou os céus e a terra dentro de Cristo. Você viu a diferença entre Jesus que morreu na cruz e o Cristo que o universo foi criado dentro dele? Tem diferença? É a mesma pessoa, sim, porque Jesus encarnado, ele é a manifestação encarnada do Cristo da glória que estava antes de todas as coisas. Aonde foram criadas todas as coisas? É tão lindo isso, que a Bíblia não diz que todas as coisas foram criadas em Deus Pai. Todas as coisas foram criadas em... E Cristo está dentro do Pai. Meu Deus. Está saindo fumacinha na cabeça dos irmãos. Sabe qual que é o teu problema? Você só consegue imaginar Jesus. Aquele Jesus dentro de um corpo de carne e osso. Por isso que Cristo você não conhece por carne e sangue. Cristo você só conhece através da revelação. O Pai precisa revelar Cristo dentro de você. Isso não te revelou nem carne, nem sangue.
E hoje eu quero ajudar o Espírito Santo para que ele possa revelar Cristo para você. Porque nós não adoramos um Jesus, ele não está mais de chinelo andando pela praia. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Muita gente conhece o Pai Nosso. Vamos recitar a primeira parte do Pai Nosso? 1, 2, 3. Pai Nosso que estás no céu. Para. Muita gente recita isso dizendo o quê? Pai Nosso que está no... Mas não diz no céu, diz nos... Então observe o que eu quero dizer aqui. Aquela imagem que nós temos de que Deus está no céu, aquele céu que nós imaginamos, é que se você viajar na velocidade da luz, dentro do universo existe um pontinho chamado céu. E se você entrar dentro daquele céu, existe outro pontinho chamado trono de Deus, e ali está Deus. E ali está Jesus, né, sentado no trono do lado dele, não é? Não é essa a ideia que a gente tem? Isso aí é uma imagem para a tua cabeça e a minha cabeça, que é muito pequenininha, para ter um pouquinho de entendimento. Mas quando a gente começa a falar de sabedoria oculta em Deus, em mistério para a nossa glória, você começa a entender outras coisas. Que onde Deus está não é num pontinho, lá em um lugar dentro do céu. Todas as coisas foram feitas? Então diga comigo, o universo está em algum lugar dentro de Deus. Só que é mais difícil de entender ainda, porque não é dentro de Deus. Diga comigo, o universo está em algum lugar dentro de Cristo. Pode falar, Nossa Senhora, igual a irmã falou esse dia atrás. Teve um aqui que gritou, Nossa Senhora. Religioso não vai aguentar minha aula, não. Quem quer mais? Gente, isso aqui é muito maravilhoso. Eu fico louco isso aqui. Isso aqui para mim me fascina. Eu posso ficar 3 dias aqui falando de Jesus. Para falar de Cristo, irmão. Eu quero que Cristo seja revelado na tua vida. A igreja só vai ter plenitude quando ela entender quem é Cristo, não só Jesus. Jesus todo mundo conhece. Cristo só por revelação. Observe o que eu vou te falar agora. Então, diga comigo, o princípio não é tempo, é alguém. Olha que interessante. Eu fiz essa pergunta esses dias, vou fazer de novo para você lembrar e para quem não estava aqui. O que existia, para você pensar. Antes que existisse o universo. Diga comigo, Deus. Outra vez, Deus. Agora Deus vai criar o universo, amém? Existia alguém fora de Deus? Algo além de Deus? Existia algo além fora de Deus? Por isso que tudo que foi criado só pôde ter sido criado dentro dele, porque além dele não existia nada mais. Finge que você entendeu, dá um glória aí, irmão. Amém, glória a Deus. Existia alguma coisa além dele? Olha, agora eu vou falar uma coisa que eu não falei aqui. Porque se Deus estivesse dentro do universo, o universo existiria antes dele. Como que não existia nada além dele antes do universo, tudo que foi criado só pôde ter sido criado dentro dele. Por isso que nele foram criadas todas. Amém. Nem começou a aula, isso aqui é só, né, pinceladinha, assim, a primeira pincelada do quadro lá do rock, assim, só para, você nem sabe onde vai chegar. Você não tem noção de onde nós vamos chegar hoje. Vocês querem? Amém. Mas eu sempre vou deixar pela metade para você só aprender na escola. Aleluia.
Então, o princípio é alguém. Esse princípio não é Deus Pai, é Cristo. Ele disse: eu sou o alfa e o... Ele mesmo dizia que ele é o princípio. Agora, se a gente continuar a leitura de Gênesis 1:1, vamos lá de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3: e disse Deus: haja, e houve, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e a luz chamou o dia, maiúscula, e as trevas chamou noite, maiúscula. Quem está aí, dia maiúscula e noite maiúscula? Na sua Bíblia. Só quem abriu, né? Porque o resto ficou ali. Ali não dá, ali é tudo maiúsculo. Ei, quando eu estou fazendo uma observação, é porque é importante. Olha lá. Quem achou na sua Bíblia, está em maiúsculo ou não? Agora vamos começar a aula, está preparado? Olha lá que bonito que nós vamos aprender aqui. Isso aqui, irmão, isso aqui me fascina, isso aqui me deixa doido, isso aqui me faz adorar a Deus assim de uma forma maior. Então, haja luz. E a Bíblia está dizendo que foi isso o primeiro dia. Diga comigo, o primeiro dia. Eu achei tão interessante. Quando você pensa em luz, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Não é na luz do sol? Haja luz. Porém, a luz do sol só foi criada no quarto dia, quando Deus criou os luminares, entre eles o sol, as estrelas, a lua, etc. A luz natural que a gente conhece só foi criada no dia 4. Que luz era essa que foi criada no dia 1? Se só foi criada a luz do sol no quarto dia. Aí vem cientista querer dizer uma luz cósmica, mas nem ele sabe que luz cósmica é essa, mas era cósmica. Mas não é isso. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Deus? Diga comigo, haja luz. Primeira palavra que saiu da boca de Deus foi? Então, nós vamos ler um texto que é paralelo a Gênesis 1. Qual que é o texto no Novo Testamento que é paralelo a Gênesis 1? João 1. Vamos lá. Você me ajuda a baixar o púlpito? Vamos pôr ele aqui embaixo. Quem achou João 1? Leia comigo. No princípio era o... Ei, qual que é a primeira palavra que aparece aqui? No princípio. Qual que era a primeira palavra que aparece em Gênesis 1? Por isso que eu digo, é um paralelo. Eles vão falar da mesma coisa. Gênesis 1 fala da mesma coisa que João 1. Isso, não era para baixar, para trazer aqui para baixo. No princípio ele era o... Qual foi o primeiro verbo que saiu da boca de Deus? Aí eu fui estudar, aí quando a gente fizer aula aqui, eu vou ter o quadro para a gente fazer no hebraico. Mas olha só, eu fui estudar essa palavra, haja luz. Essa palavra no hebraico é Reie-or. Reie é haja, or é luz. Diga comigo, reie-or. Haja luz. Só que essa palavra haja, no hebraico, é o verbo ser. Tanto é que se você ler esse texto em espanhol, vai estar escrito assim, sea la luz. Olha que bonito, sea de verbo ser. Sea la luz. Diga comigo, sea la luz.
Então, isso que aparece no idioma hebraico, é o verbo ser. Aí eu fui pesquisar aonde mais aparece esse verbo na Bíblia. Porque eu fiquei muito impactado que o primeiro verbo que sai da boca de Deus é o verbo ser. Alguém já está começando a... Finge que você está entendendo? Amém. Sim, pastor. Aí Deus me levou para Êxodo capítulo 3. Não precisa abrir lá. Você já sabe o que está escrito lá. Deus falou para Moisés, diga para Faraó, para o meu povo ir, para deixar o meu povo ir. E Moisés falou, Senhor, eu irei no nome de quem? Aí Deus falou o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou, Senhor, mas tem que ser mais específico, no nome de quem? Aí Deus falou para ele, sabe o quê? Diga que o eu sou. Aí ele disse, eu sou o que sou. Reiê, Asher, Reiê. A primeira palavra que saiu da boca de Deus era o verbo ser, era o verbo que também se traduz como eu. Nós poderíamos praticamente dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, e disse Deus, eu sou a luz. Ele era o verbo. Qual era o verbo? O verbo ser. Eu sou. Quem é o eu sou? Jesus, o Cristo. Então observe, o princípio é Cristo, o verbo ser, o eu sou, é o Cristo da nossa glória. E ele disse, irmão, hoje você vai ficar louca, você vai isso aqui, eu sou a luz. A luz que se manifestou em Gênesis 1:3 não era a luz cósmica, era Jesus se manifestando como a luz. Verso 2. Vai lá. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito. Olha o 4, irmão, o versículo 4 vai transformar a sua vida. Arruma um jeito de grifar isso na tua Bíblia. Se você não tem Bíblia, irmão, aceita Jesus hoje. Nele, diga comigo, nele. Olha aí outra vez o nele aparecendo. Nele foram criadas todas as coisas. Agora diz aqui, nele estava a... E essa vida era o quê? A luz. Uau, isso aqui você vai ficar. Deus me revelou isso aqui, apóstolo. Me revelou. Deus pegou e me revelou isso aqui. De uma forma gloriosa. Nele estava a vida. Não está falando do Gênesis aqui? Não é paralelo? Então ele está dizendo que lá no princípio, em Cristo estava a vida. E essa vida era a... Uau! A luz dos homens. Diga comigo, a luz era a vida. A vida era a luz. Você vai ver daqui a pouquinho o que significa isso. Para isso, agora volta em Gênesis 1. Agora você volta lá, você vai ver. Gênesis 1. Olha o verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as... E Deus chamou a luz, e as trevas chamou, e foi à tarde de manhã, o dia primeiro. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas.
Você está preparado para pegar a revelação aqui? Agora você vai acordar, porque a revelação vai ser tão forte que você não vai ter como ficar dormindo. Olha aqui. Lá no começo, houve uma separação. Lá no Gênesis, entre linhas, ali onde Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, nessas linhas, essas entrelinhas, outro dia nós vamos estudar sobre isso, houve uma separação, diga comigo, separação. Houve um rompimento, uma separação, uma divisão. Alguém sabe do que, mais ou menos, do que eu posso estar falando? Lá no céu, anjos, Lúcifer, rebelião. Quem lembra de ter aprendido alguma coisa assim? Quantos por cento dos anjos? 1/3 dos anjos, o que aconteceu? Caíram da presença de Deus. E Deus fez separação entre a luz. Quem é a luz? E as? Diga comigo, as trevas é a ausência de Cristo. As trevas que foram criadas aqui, o que houve uma separação, foi a separação de quando Lúcifer e os seus anjos caíram da presença de Deus. Preste atenção no que eu estou te falando aqui agora. Ontem à noite, às 2, 3 da manhã, eu estava conversando com o apóstolo e eu contei uma experiência para ele. Alguém aqui teve a boa fortuna de ter visto uma aparição de um anjo, alguma coisa assim? Uma visão? A maioria das pessoas que viram anjos, quando não os viram simplesmente como seres humanos, que às vezes pode aparecer assim, viram de tal forma, assim, brilhava tanto que não dava para ver o rosto. Quem já viu alguém falar ou alguma coisa assim? Como que não dá para ver a fisionomia, porque parece que está olhando para o sol. Você só vê a silhueta, mas você não consegue ver fisionomia alguma, porque está radiando muita. Quem teve a má fortuna de ver um demônio? No comecinho, quando eu me converti, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu senti uma sombra negra sair assim, ó, uma sombra preta, uma coisa escura. E todo mundo, quando descreve uma visão de um demônio, normalmente diz assim, era como que fosse uma sombra. Não dava para ver a fisionomia, mas dava para ver que ali tinha alguma coisa, só que era completamente escuro. Preste atenção. Nele estava a vida. E a vida era tudo que tinha Cristo refletia e possuía a sua luz. Quando os anjos caíram, o que significava Lúcifer? Portador de luz. E ele se transformou em quê? Satanás. Por quê? Porque quando ele se rebelou e caiu da presença de Deus com 1/3 dos anjos, Cristo retirou a sua luz deles e eles passaram a se transformaram em trevas. Deus fez separação entre a luz e a luz chamou dia, maiúscula. Por que maiúscula? Porque maiúscula é um nome pessoal. Diga comigo, o dia era Cristo. Diga comigo, Cristo era a luz e Cristo era o dia. E as trevas quem era então? Satanás e os seus anjos. Se transformaram no reino das trevas. Mas agora eu não falei a revelação ainda, eu vou falar agora. João 1,4 diz assim, nele estava a vida. E a vida era a luz dos. Nesse mesmo período do Gênesis, o homem foi criado, amém?
Aonde o homem foi criado? Diga comigo, dentro dele. Nós já lemos isso, Efésios 1:4. Porque ele nos elegeu nele antes da fundação. Ou seja, nós já estávamos em Gênesis 1, aonde? Dentro. Então nós estamos lendo em João 1:4, porque nele estava a vida, ou seja, em Cristo era a vida. E essa vida era a luz dos... Para tudo agora e vem aqui para você pensar comigo. Alguém já leu, pelo menos leu ou ouviu falar, que na Bíblia você não pode, não deve comer sangue? Levanta a mão quem já ouviu falar disso. Ok. Alguém sabe aonde fala disso na Bíblia? Gênesis 9. Por quê? Abre lá. Gênesis 9. É quando o homem, apóstolo, quando Noé desce da arca e vai começar o mundo de novo. A partir de Gênesis 9, Deus vai permitir o homem de comer animais, porque antes eles eram veganos. Agora, a partir de Gênesis 9, Deus diz assim: agora eu vos dou todos os animais, assim como eu vos dou a erva do campo, podem comer à vontade. Olha que interessante o que vai acontecer aqui. Gênesis 9. Vou ler aqui para você. Versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. O que pode comer? Tudo que se move. E o que não se move também, então pode comer tudo, irmão. Pode comer barata, escorpião, por isso que... Já viu que o chinês come essas coisas, né? Tudo quanto se move. Olha o 4, aqui que eu quero chegar. Interessante que o versículo aqui é 4. A carne, porém, com sua vida... Com a sua quê? Ei, quando aparece uma coisa assim, tem que começar a aparecer uma luzinha aqui na tua cabeça. Ei, a carne com a sua vida? Como assim? O que é a vida da carne? Isto é, com o seu não. Por que nós não devemos comer sangue? Porque, digam comigo, o sangue é a vida da carne. Outra vez, o sangue é a vida da carne. Mais uma vez, para ficar bem gravado no teu subconsciente, diga comigo, o sangue é a vida da carne. Então não pode comer sangue por isso. E nós lemos em João 1:4 que nele estava a vida. E a vida era a luz dos... Em que formato nós somos criados primeiro? Em espírito. E a Bíblia diz que no princípio a Cristo era a luz e essa luz era a vida dos homens. Você está preparado para uma grande revelação? Segura essa aqui. Diga comigo, no princípio. Diga comigo, a luz é o sangue do Espírito. Qual é a vida da carne? Mas qual é a vida do Espírito? Quantos corpos nós temos? Quantos corpos nós temos? Qual que é a vida do corpo natural? Qual que é a vida do corpo espiritual? O que Jesus disse? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele veio dar vida que estava morto em nós? O Espírito. O que ele disse?
Porque Ele nos tirou do reino das trevas para o reino da sua luz admirável. Nele estava a vida. E a Bíblia diz, Ele não diz que Ele é a vida, mas essa vida é o quê? A luz dos homens. Vou explicar para você. Anjos é o quê? São o quê? Espírito. Todo anjo que possui luz é porque ele possui a vida. E quem é essa vida e quem é essa luz? Cristo. Quando ele fez separação, a vida foi tirada deles e eles se tornaram em espíritos cheios de trevas. Quando um crente recebe a Cristo e o seu espírito ressuscita com Cristo, ele recebe a vida. E qual é a vida do espírito? A luz. Se você colocasse agora um óculos espiritual para ver o mundo espiritual, literalmente, você veria que cada pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está brilhando essa luz. E quando você vê uma pessoa no mundo espiritual que não tem a Cristo, o espírito dela está vazio de vida, por isso está em trevas. Só aqui nessa escola você vai escutar isso. E eu nem te provei, vou provar agora na Bíblia que eu falei a verdade. Só provei um pouquinho. Quem era a luz do princípio? Cristo. Jesus disse, eu sou a... E a luz foi chamada de quê? Dia. Quem é o dia? Quem é a luz? E quem é o dia? Você está preparado para ler um versículo assim para dar glória? Tudo que eu preguei até agora, apóstolo, está resumido em um versículo. Quando eu li esse versículo, eu chorei e dei glória. Você não está obrigado a chorar, mas dar glória você está obrigado. Você vai ler algo e não vai colocar lá no telão, porque eu quero que você ache na tua Bíblia, de algum jeito, emprega emprestado do irmão que está do seu lado, se vira nos 8 dentro agora aqui, porque esse versículo é tão glorioso, 1 Tessalonicenses, meu Deus, esse versículo me deixa... Esse versículo, irmão, 1 Tessalonicenses 5. Quem achou 1 Tessalonicenses 5? Quem não achou ainda, diga misericórdia. Continua achando então, irmão. Vai que você vai conseguir. Vai pela fé. Deixa eu te ajudar. Vai pela fé que Deus é contigo. Deixa eu só ver aqui. É que eu estou de cabeça para baixo. Eu acho que está bem aqui. Timóteo. Um pouquinho antes. Ali, ó. 1 Tessalonicenses 5. Esse aqui é 2 Tessalonicenses. Um pouquinho mais para trás. Isso, está aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5. Quem achou o capítulo 5? Agora o versículo 5. Rápido. Vamos ler juntos. Versículo 5. 1, 2, 3. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Você é filho de quem? Da luz. De quem mais? Porque o dia não era o primeiro, não era um dia. O dia era alguém. Gente, Gênesis 1 é Cristo. Ele é o princípio, Ele é a luz, Ele é o dia. Uau. Só eu que fico empolgado. Não é lindo esse versículo, apóstolo? E não somos filhos do quê? Das trevas, nem da... Por quê?
Gênesis 1 não estava falando das trevas que a gente conhece, não está falando da noite que nós conhecemos, nem do dia que nós conhecemos. Estava falando de um dia espiritual, de uma luz espiritual, de umas trevas espirituais. Não é lindo isso? Então, qual era o sangue, entre aspas, do Espírito? Qual é a vida da carne? Qual é a vida do Espírito? Então, por que a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos no nosso delitos e pecado? O que estava querendo dizer? Não quer dizer que nós não temos Espírito. Você concorda comigo que as pessoas que não têm Jesus também possuem Espírito? Porém, é um Espírito ausente de vida. Ou seja, não tem luz. Essa luz é a manifestação da vida de Cristo. E agora Deus vai mudar a tua vida, porque eu vou aplicar isso na tua vida agora. Você está preparado? Isso aqui não vai virar mais aula, agora isso aqui vai ser uma mensagem de pregação para mudar a história da tua vida, dessa igreja, e que vai determinar o nosso estilo de vida, o resto da vida. Apóstolo, a vida inteira eu escutei assim: seja a luz do mundo. E aí a explicação era o seguinte: se comporte bem. Só eu? Ou alguém aqui aprendeu assim também? Se no teu trabalho fala palavrão, não fale palavrão. Se no teu trabalho todo mundo vai beber, não beba. Se no teu trabalho todo mundo fuma, não fume. Se comporte diferente do mundo. Porém, a Bíblia, quando fala de ser luz do mundo, nunca se referiu a comportamento. Porque eu já vi gente que não é crente ter muito mais comportamento do que crente. Se bom comportamento fosse luz, então, irmão, os monges budistas que estão lá no Nepal dariam de 1000-0, porque o que eles fazem de errado? Se bom comportamento fosse ser luz do mundo, a maioria dos espíritas estão ganhando de nós, porque ninguém faz tanta caridade igual eles. Aonde diz na Bíblia que ser luz do mundo é bom comportamento? Pastor, o senhor está me dizendo para não ter bom comportamento? Não, ter bom comportamento é somente a tua obrigação. Porque se você nasceu de novo, você vai ter o fruto do Espírito. Mas quando Jesus diz, vocês são luz, sal da terra e luz, quem é luz do mundo hoje? Cristo ou nós? O que a Bíblia quer dizer com ser luz do mundo? Ser luz do mundo não é eu me comportar melhor. Ser luz do mundo é eu carregar a vida de Cristo. E eu chegar a uma pessoa que está cheia de trevas e pegar a vida de Cristo que está em mim e libertar essa pessoa, e curar essa pessoa, e transformar essa pessoa, iluminar literalmente essa pessoa. Ter a vida de Cristo. Ser luz do mundo é pegar a vida, a luz é a vida, e dar vida para quem está morto. Dar vida, cura para quem está enfermo, libertação para quem está endemoniado, alegria para quem quer se suicidar, transformar uma vida pelo poder sobrenatural de Deus. A vida de Cristo tem que exalar de ti. Porque enquanto você achar que ser luz do mundo é ter bom comportamento, isso significa que você é o pior dos fariseus, que só pensa em aparência, mas não tem essência. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço. Mas não tem coragem de orar por ninguém. Não tem coragem de pôr a mão em ninguém. Tem coragem de evangelizar ninguém. Você se acha melhor porque você se comporta melhor. Em 3 ligações eu acho 5 pessoas do mundo mais bem comportadas que você. Mas uma coisa eles não têm o que eu tenho. Eu tenho a vida de Cristo.
E quando eu ponho a mão no enfermo, o enfermo é curado. Quando eu oro por um endemoniado, o endemoniado é liberto. Quando eu oro por uma pessoa que quer se suicidar, a alegria do Senhor invade a alma dela e liberta essa vida. Ser luz do mundo é transferir a vida de Cristo que está em mim para outra pessoa. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Aleluia. Já deu 9 horas, os crentes 9 horas já está. Irmãos, olha só. João 8:12. Olha que coisa linda esse versículo. Gente, é lindo demais quando você observa isso aqui. Meu Deus, João 8:12. Achou? Olha o que diz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Não diz terá a luz, terá a luz da. Por que vida? Porque a luz é a vida do. É lindo demais. Esses versículos aqui me deixam assim. Eu me apaixono cada vez mais por Jesus. Quem se apaixona cada vez mais por Ele? Olha isso aqui. Abra sua Bíblia em Efésios 5:8. Só quem está feliz vai dando glória aí, irmão. Quem achou? Já achou Efésios 5? Também está no telão, né? Seu espertalhão. Versículo 8. Porque noutro tempo, gente, olha esse versículo, olha se tem noção, tudo que eu falei está aqui, ó. Porque noutro tempo erais trevas. Não está dizendo que você tinha treva, não, você era treva, porque o teu espírito o quê? Era treva. Ser luz do mundo não está falando figurativamente, não é uma alegoria, é literal. É literal. Por isso que o endemoniado, por isso que o desviado é a pessoa mais desgraçada da face da terra. Por quê? Porque ela tem luz nela. Então quando ela vai para o mundo, quem que o diabo vê? Paulada nele. O alvo é fácil, irmão. Toda desgraça acontece com ele. Quem que vai bater o carro? Ele. Quem que vai preso? Ele. Quem que vai ser assaltado? Ele. Quem que vai dar errado? Ele. Quem que vai cair? Ele. Tudo vai dar ruim para ele. Irmão, o desviado nem o diabo quer. Escuta o que eu vou te falar. Não, você está rindo. Esses dias veio um rapaz na minha igreja, desesperado: pastor, me ajuda. Porque ele estava no mundão, estava traindo a mulher, estava cheio de problema. E ele estava nas boates. Eu preciso de Jesus, mas o meu trabalho é trabalhar em boate. Se eu não vou ganhar. E ele veio com um monte de conversa. Aí ele foi abrindo, ele foi confessando. E ele falou: pastor, eu vou te contar a verdade. Eu sou desviado há mais de 20 anos. Ele falou assim: chegou uma hora que eu fiquei tão revoltado que eu quis fazer um pacto com Satanás. E ele achou um satanista, ele estava em Balneário Camboriú, e ele achou um satanista em São Paulo. E ele falou: quero fazer um pacto, quanto que é, e tal. E o satanista falou assim: me dá o teu CPF. Aí ele fez o CPF dele,
no outro dia ligou para ele e falou assim: escuta, eu consultei o diabo e você não pode fazer um pacto porque você pertence a Deus. O satanista podia ter enganado ele, falou: não, pode sim, é 10 mil reais. Mas ele sabia que não podia fazer o pacto. Por quê? Porque há 20 anos atrás ele tinha sido batizado e ele pertencia a Deus. Por isso que a vida dele era um inferno, porque quem tem Jesus uma vez, nunca vai ser feliz no pecado de novo. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Já que o diabo não vai te aceitar, já que o mundo vai ser uma desgraça para você, entra de cabeça no Evangelho. Glória a Deus. Amém? É tão bom servir esse Deus, não é? Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Eu desfruto, eu fico doido com esses versículos. A Bíblia para mim, ela é viva, ela faz parte do meu dia a dia. Se eu conseguir só isso na tua vida, nessas aulas aqui, eu já estou feliz de você se interessar pela palavra de Deus. Quem está interessado pela palavra de Deus? Nem comecei a aula. Essa revelação de Cristo é uma aula que a gente dá, vai ser um módulo de quase 20 horas. Aqui eu só falei 1 hora, não foi? Tudo falar só sobre Cristo. Eu vou dar só mais um tira-gosto aqui para você. E eu quero trocar um pouco os conceitos errados no teu cérebro, na tua cabeça, para você começar a pensar correto, pensar do jeito de Deus. Quando eu digo Apocalipse, ou qualquer pessoa diz Apocalipse, até se você procurar no dicionário hoje, Apocalipse, no dicionário secular, Apocalipse tem a ver com fim do mundo e destruição e catástrofe. Sim ou não? Fim dos tempos, sim ou não? Lembra quando você converteu e o povo falou assim: não leia Apocalipse, leia João. Quem lembra? Quem lembra? Começa lendo João, né? Eu lembro, porque João, não sei o quê. Não leia o Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse era bicho de 7 cabeças, aqueles monstros, tudo aquilo ali. E a volta de Jesus, e o arrebatamento. E eles acham que é só isso que tem a ver o Apocalipse. Porém, alguém sabe o que significa a palavra Apocalipse? Diga comigo: revelação. Mas revelação do quê? Qual que é a primeira frase do Apocalipse 1:1? Diga comigo: revelação de Jesus Cristo. Porque o diabo colocou na cabeça do crente que o Apocalipse é um livro do final dos tempos para ninguém ler? Porque é o único livro que verdadeiramente vai falar da plenitude de quem realmente não é só Jesus, senão o Cristo. Você só vai ter a revelação de Cristo na sua vida se você aprender o Apocalipse. Cristo é revelado no Apocalipse. Por isso que a primeira frase do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Lembra que a gente falou aqui que 1/3 dos anjos caíram com Satanás? Vou te provar que o Apocalipse não é um livro que só fala do final dos tempos. Da onde a gente tira essa ideia de que 1/3 dos anjos caíram com o diabo, com Lúcifer? Em que livro da Bíblia está escrito isso? Sabe que livro está escrito isso? No Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse não fala só do fim dos tempos. O Apocalipse João, quando escreveu, ele estava num estado de espírito em eternidade. Então, muitos dos acontecimentos que ele via acontecer já tinham acontecido.
Então ele estava descrevendo ali, e vi 1/3 das estrelas dos céus que caíram. E ali a gente interpreta que aquilo foi 1/3 dos anjos, que caiu na fundação do mundo. Então tem coisas do Apocalipse que não está falando do futuro, é coisa que já aconteceram. Aonde que fala que a igreja vai casar com Cristo nas bodas? No Apocalipse. E quem diz que é algo futuro? Se nós já estamos casados no Espírito com Cristo. E se João também, da mesma forma que falou, da mesma forma que ele estava falando da queda de Lúcifer, quem sabe quando ele falou das bodas do Cordeiro também não seria algo que já tinha acontecido no Espírito quando o Espírito Santo veio? Só estou deixando a pergunta, que nós vamos aprender muito sobre isso também. Então, igreja, nós precisamos descobrir muito além de conhecer a Jesus. Quem é o Jesus? Cordeiro de Deus, aquele que morreu na cruz, aquele que só está dentro de um corpozinho de ser humano. Esse todo mundo conhece, mas Cristo é o que é, o que era, o que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele era do começo com Deus, o verbo de Deus, o eu sou, a luz, o dia. É tudo. As pessoas ainda querem adorar aquele Jesusinho de chinelo. Aí eles cantam, em espanhol tem, si tan solo tocar el borde de su manto. Até hoje eles querem tocar na orla de Jesus, sendo que você tem o Cristo glorioso, a sua luz, Ele habita dentro de ti. Quando você levanta suas mãos, você não está adorando aquele cabeludinho bonitinho lá que você viu no quadro da igreja católica, não. Quando você adora, você está adorando o Rei do universo, Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse módulo é um dos módulos mais lindos que nós vamos aprender nessa escola. Em nome de Jesus. Eu queria que alguém tocasse aqui o teclado para mim, que eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Estou sentindo, quando Cristo é glorificado numa pregação, o Espírito Santo, Ele se manifesta. Sabe por que o Espírito Santo não se mostra em muitas igrejas? Porque em vez de ser revelado a Cristo, só falam de coisas humanas. Mas quando você fala de Cristo, 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 o Espírito Santo vem para respaldar essa palavra. Aleluia. Você quer conhecer esse Cristo? Posso falar uma coisa para você? Eu posso te ensinar tudo o que eu quiser sobre Cristo. Mas o teu cérebro, você viu que começou a dar tilt no comecinho das aulas? Não deu? Saiu com um monte de fumacinha assim, esse negócio de Cristo, tudo está dentro de Cristo, o universo. Como assim? Que negócio é esse? Porque Cristo você não aprende, Cristo é revelado. Cristo você experimenta. Cristo é algo que você experimenta dentro de você, que só o Espírito Santo pode te revelar. Eu posso te induzir através da palavra, porque o Espírito Santo venha revelar algo dentro de você, mas você precisa experimentar. Você precisa viver, você precisa convidar, você precisa dizer, eu quero a vida de Deus, a luz em mim. E isso eu não posso fazer para você, eu posso te ensinar. Mas é você que tem que convidar, é você que tem que clamar. Porque a Bíblia diz assim, aquele que clama, eu responderei. Eu posso pregar, posso te ensinar, mas clamar é só você que pode clamar por você. Eu não sei aonde as trevas têm te atrapalhado. Eu não sei se as trevas estão atrapalhando o teu casamento.
se as trevas estão te trazendo pensamentos de suicídio, se as trevas estão te aprisionando em um pecado, em um adultério, em pornografias, ou não sei aonde você está aprisionado pelas trevas, mas a luz de Cristo está aqui essa noite, a vida de Deus para te libertar, para te curar, para transformar a sua vida. Mas você tem que clamar, você tem que querer, você tem que desejar, e a luz, a vida de Cristo vai entrar em você, e vai sarar as feridas, e vai curar a sua alma, e vai sarar o teu casamento, e vai te tirar a tristeza, e vai te arrancar todo e qualquer vestígio das trevas. Fique de pé nessa noite. Aquela que diz: eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Queira amassar, né? Feche os teus olhos. Esse é o teu momento com Deus. Esse é o teu momento com o Espírito Santo. Esse é o teu momento. Haja luz. Haja luz. Que a vida, que a luz seja revelada dentro de ti agora. Haja luz, e são dissipadas as trevas. Eu expulso as trevas. Eu expulso as trevas. Os reinos das trevas são dissipados nesse momento. Haja luz. Haja luz. Cristo é a luz, e Ele é a vida dos homens. Ele é a vida. A vida não está somente no teu sangue. A vida é Cristo. Ele quer ressuscitar o teu espírito essa noite. Meu orgulho me tirou do jardim. Levante suas mãos para o céu, todos. Sua humildade colocou jardim em mim. O jardim é a luz. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus Cristo. Seja revelado na sua vida agora. Mais alto. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. Você pode cantar bem alto essa noite. Eu quero conhecer Jesus. Clama. E ser achado nele.
aqui, todo aquele que está aqui e sabe que está cheio de luz, se você sabe que você está cheio da vida, se você sabe que você está cheio de Cristo, eu vou te convidar para você sair do seu lugar. E Deus vai te mostrar alguém que você vai abraçar e orar por ela. Se você está cheio da vida, cheio de luz, você vai orar por alguém que Deus vai te indicar. Você vai abraçar ela e vai determinar: haja luz na sua vida, haja cura, haja libertação. Você vai transferir a vida de Deus para essa pessoa. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Saia do seu lugar. Procure alguém para você abraçar. Procure alguém para você orar. Deus vai te mostrar quem é. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Ei! Eu quero conhecer Jesus. Meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua! Levante a sua mão, levante as suas mãos e cante Yeshua! Yeshua, bem suave. Quero escutar a igreja como um coral. Solta a sua voz, as vozes. Não pare de chamar por esse nome. Mais uma vez, Yeshua! Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Dê o maior aplauso que você puder dar. Dê o maior aplauso, o maior grito de júbilo, o melhor glória a Deus.
dando glória a Deus? Você sentiu a vida? Sentiu a vida? Diga a pessoa que está do seu lado. Eu nunca mando ninguém falar nada para a pessoa que está do seu lado, mas essa eu vou mandar você falar. Diga para ela assim: não é uma religião. Diga para ela: é literal. É de verdade. Não é religiosidade isso aqui não. Quem está sentindo essa iluminação? Quem está vendo essa luz? Sentindo essa luz? Eu quero dizer para as pessoas que achavam que já conheciam o Evangelho: o dia que você achar que conhece a Deus é o dia que você não sabe nada dele. Porque diz a Bíblia: conheçamos e prossigamos em conhecer. Daqui um ano essa revelação aqui vai ser nada. Sim, a luz, irmão. Deus vai trazer outra, e outra, e outra, e outra. Se tivesse o tom aqui, Era niamassori anamekeriana, yes, yeah. Vida de Deus, vida de Deus. Aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva do seu interior. Rios de água viva. É aquele que estava cansado, aquele que estava tanto tempo sem sentir a presença de Deus. Haja luz. Haja luz. Haja luz no teu casamento. Haja luz na tua saúde. Haja luz no teu corpo agora. Seja curado em nome de Jesus. Nós precisamos de mais revelação, amém? Só começamos um novo começo nessa igreja. Vai vir ondas, mais ondas de glória, de glória. Em menos de um ano estaremos fazendo evento para mais de 5.000 pessoas. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu vou dizer para você, o Evangelho de Atos dos Apóstolos não será nada comparado à glória que nós vamos viver. E você diz por quê? Porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Levante sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. A glória que você viveu há 10 anos atrás não se compara com a glória que vai vir agora nesse ano de 2019. Deus tem um novo começo para você. Deus tem uma nova história para você. Aqui se levantarão homens e mulheres cheios da vida de Deus. Operarão milagres, maravilhas, sinais. Geração profetas está se levantando aqui. E o que vai acontecer aqui não vai ficar aqui. Daqui afetaremos, influenciaremos as nações. Você crê nisso? Põe a mão no teu coração e diga: eu recebo em nome de Jesus.